Olá, amigos da TV Cuiabá, canal 47, Rede TV, muito boa noite. Agora são 22 horas mais 41 minutos, 10h41 desta noite de domingo, dia 22 de janeiro de 2012. E conforme anunciado durante toda a semana, nós iremos bater um papo sobre educação. É isso mesmo. Tema central, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi cancelado. Enem que devia ser realizado no próximo mês de abril, foi cancelado agora só para novembro. E para discutir este tema, além de outros temas relacionados à educação e à política também, nós estamos recebendo aqui no programa de hoje a presença do deputado estadual pelo PSD de Mato Grosso, deputado Araí Fonseca. Deputado, muito boa noite. Prazer em receber mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Onofre. O prazer é meu. Boa noite aos ouvintes do programa Ponto de Vista. Boa noite. Conosco também nessa entrevista a presença do meu amigo, cientista político, professor João Edson. Muito boa noite. Feliz ano novo, professor. É a primeira vez esse ano. Pois é, feliz 2012 a todos. Boa noite, Onofre. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Estamos aí. É uma honra sempre estar aqui. Lembrando a você, amigo telespectador, que o nosso programa é feito sempre ao vivo com a sua participação. Os telefones já estão aí no seu vídeo. Nossa equipe já está de plantão para garantirem a sua participação. 92421144. Você pode ligar também no 9915-6191 e o 36440760. O amigo internauta deve também enviar o seu e-mail para o pontodevista@cidadãoconsumidor.com.br ou até mesmo seguir-nos através do Twitter ou pelo Facebook. Deputado Araí Fonseca, nós inclusive acompanhamos agora, há pouco, uma reportagem em um dos principais telejornais noturnos de domingo, né, semanais, fantástico, da Rede Globo, uma reportagem completa aí relacionada a essa questão do Enem e as dificuldades que esse sistema foi criado e que Mato Grosso, inclusive, foi colocado junto de tudo isso. Mato Grosso, não sei como, não sei se foi amplamente discutido ou não, com a comunidade, com o corpo docente, com o corpo discente da universidade, mas a realidade é que Mato Grosso hoje está também inscrita no Enem, no Exame Nacional de Ensino. E todos os anos, a gente vê alguma coisa errada relacionada à questão do Enem. Ou é prova que vaza, ou são informações privilegiadas, algumas vezes em locais determinados, outras vezes até geral, mas até agora eu não me lembro, desde quando foi implantado esse novo sistema, nenhum ano que a coisa não tivesse sido questionada, inclusive na Justiça. O senhor tem uma posição contrária, o senhor acha que o Enem é prejudicial, principalmente para Mato Grosso. Qual é a visão que o senhor tem desse Exame Nacional de Ensino Médio? Bom, Onofre, os telespectadores, eu sou contra a UFMT no Enem, por alguns motivos. Primeiro, que é um crime contra os alunos de Mato Grosso a inclusão da UFMT, Onofre, no Enem. A UFMT foi uma luta dos matogrossenses, a instalação da UFMT, para que dê acesso aos nossos alunos de Mato Grosso a um curso de nível superior. A entrada dos alunos da UFMT para o Enem foi muito prejudicial para Mato Grosso, porque tornou-se uma competição desigual. Por que eu falo que é desigual? O Enem é um teste que é feito de uma forma gigantesca, por isso que esses problemas todos que estão surgindo. São praticamente quase 5 milhões de pessoas prestaram o Enem esse ano e tivemos aí vários problemas. Então, por que é desigual? As escolas públicas de Mato Grosso, no Enem de 2010, foram consideradas a segunda pior do país, em termos de qualidade dos alunos que prestaram a prova em pontuação do Enem. E a nossa melhor escola particular de Mato Grosso ficou no Enem de 2010 em 440. Quer dizer, ela era a 444ª quarta colocada em nível nacional. Então, o que acontece? Os alunos de Mato Grosso estão inferiorizados em termos de uma competição dessa forma que é a nível nacional.
os alunos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, os alunos do Sul, tanto de escolas públicas como de escolas privadas, têm mais qualidade, qualificação de passar no Enem do que os alunos de Mato Grosso. O vestibular, quando era feito na UFMT, a UFMT realizava o seu vestibular, era um vestibular maravilhoso, nunca foi questionado, um vestibular muito bem elaborado, muito bem feito. A redação dos alunos eram corrigidos por professores aqui de Mato Grosso e não tínhamos problemas. E 80%, 90% dos alunos que passavam nos cursos da UFMT eram alunos de Mato Grosso. Eram poucos que vinham de fora para competir com os alunos de Mato Grosso nas vagas aqui, porque a UFMT realizava o seu vestibular no mesmo dia dos vestibulares das outras universidades públicas. Concomitante, né? Era concomitante e não tinha problema. Então, dessa forma que foi, o vestibular é concomitante, mas jogou-se uma gama enorme de alunos, 5 milhões de alunos, e os melhores alunos de São Paulo, Mato Grosso e Rio do Sul fazem o Enem, e aí aqueles que são excelentes são aqueles que entram nas universidades públicas de São Paulo, Rio do Sul. Aqueles que são muito bons lá, mas que não tiveram pontuação de acessar, de ter acesso àquelas vagas nas universidades do Sul de São Paulo, Rio e Minas Gerais, eles vêm para cá, porque em 10 minutos eles jogam a sua nota de corte no SISU, que é o sistema de entrada do aluno na universidade. Ele em 10 minutos sabe que ao momento que ele saiu do fundão, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nota de corte dele estava lá, ele estava classificado, de repente entra um, toma a vaga dele. No mesmo minuto ele sabe que ele saiu, aí ele vem para o UFMT. Aí os alunos da UFMT aqui não teve nota suficiente. Então isso é um crime contra os alunos de Mato Grosso. Você viu a reportagem da redação. A redação é uma forma, uma forma quase que surreal a forma de correção. Os alunos têm a sua redação escaneada e vai para um professor. Você vê que um escaneou, não apareceu nada, o professor deu 0. E aquele que escaneia metade, ou que corta uma parte, que tem uma pontuação desigual. E a redação, no Enem, tem um peso muito grande. Então eu acho que não pode ser assim. A redação, ela não mede por completo o nível de qualidade do candidato. Hoje a redação significa 20% da pontuação do Enem. Tem um peso violento. Tem um peso violento. Então, a margem de diferença do candidato, se ele pegar todos os outros itens, o peso da redação é muito grande. Então, se ele tira um 10 na redação, aquele aluno que tira um 10 na redação e outro tira um 6, ele pode ter ido muito melhor do que o outro aqui e não chegar lá, porque a pontuação é muito grande. E a outra coisa do Enem? É muito subjetivo. Muito subjetivo. E outra coisa do Enem? Você viu lá, teve notas lá que um corretor lá deu 9, deu 8. 5, não pode. O outro deu 5, o outro deu 2. Não pode. Então está errado o Enem. O Enem está tendo muitos erros. Por exemplo, essa TRI, Teoria de Resposta ao Item, onde o aluno que acerta 10, acerta todas as questões, tira um 8. E aquele que entrega a prova em branco, não acerta uma questão, tira 3. Quer dizer, é brincadeira. Estão brincando com o ensino, estão brincando com uma geração de alunos que querem entrar na faculdade. Tá, deputado, então vamos começar a discutir da seguinte forma. Antes da questão do Enem, vamos voltar lá atrás. Quero propor aqui, professor João Edson, contar com a sua participação também, da seguinte forma. Existem diferenças regionais na questão da qualidade do ensino, concordam? Existem diferenças gritantes, né? Os grandes centros, como Rio, São Paulo, Minas, o eixo, Sul, né, o Paraná, Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, esse eixo Sudeste e Sul, mais desenvolvido. principalmente uma parte do Centro-Oeste Sim. também e tal, não Mato Grosso, mas Goiás, de repente Mato Grosso do Sul, eles possuem uma qualidade de ensino melhor que a nossa. Com certeza. Assim como a nossa é um pouco melhor do que a do Nordeste, às vezes, do que da região Norte. Com certeza. E eu tenho certeza. Então, o que eu quero propor aqui? Quando criaram o Enem, eles tentaram buscar ali, à força, buscarem
possamos chamar assim, uma igualdade na questão da qualidade de ensino. Ou seja, ou fica todo mundo bem, ou fica todo mundo mal, né? E aí, até que se iguale, até que se chegue tudo a um nível, vai ter que ficar sequelas. Alguns vão ter que pagar por isso, nesse caminho. Parece que o que eu entendi da criação do Exame Unificado, do Enem, que é essa nova forma de ingressar-se à faculdade, é essa. É de que deveria buscar uma unificação, porque o país é um só, e nós não podemos criar bolsões. Olha, São Paulo é melhor, Rio de Janeiro é melhor, Minas é melhor, Paraná é melhor, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é melhor. O resto é ruim. Então, acho que eles criaram o Enem com esse objetivo, de buscar uma unificação no ensino. Forçando as escolas públicas e particulares desse país todo a buscarem esta qualificação e eu entendo que na opinião deles, tentando nivelar por cima. O objetivo talvez tenha sido esse. Só que aí vai ficando sequelas. Agora, o senhor está pregando o seguinte, que Mato Grosso está sendo muito prejudicado. Outros estados, por exemplo, só para concluir minha linha de assim, outros estados, por exemplo, também podem estar se sentindo mais lesados do que Mato Grosso ainda. Pega Acre, Rondônia, Amazonas e tal, podem estar se sentindo mais lesados do que Mato Grosso em tudo isso. Aí eu te pergunto, então qual que é o caminho? É voltar, acabar com o Enem, cada estado fazer o seu vestibular, Mato Grosso voltar a ter o seu vestibular, e aí nós criarmos esses bolsões, tipo assim, olha, o camarada fez lá um currículo para ingressar em uma grande empresa. Ah, você fez faculdade onde? Eu fiz em Mato Grosso. Fora. Eu fiz em Minas. Opa, vamos conversar. Não, eu acho que não é por aí, não. Eu acho o seguinte, eu defendo que o que não tem o Enem. Que eu acho que... Porque o que acontece? Esse modelo, essa forma, esse pensamento de se criar um modelo onde todos tenham acesso ao mesmo tempo foi muito pensado nos países desenvolvidos. Só que nos países desenvolvidos não existem esses bolsões de diferença do ensino médio como tem no Brasil. Então lá não existe essa desigualdade no ensino médio de localização nesses países subdesenvolvidos que gere uma competição desigual. Eles quiseram fazer um modelo gerado de entrada na universidade como se fosse um país subdesenvolvido, só que não prestaram atenção nas desigualdades regionais. Mas será que eles não pensaram nisso e fizeram da forma que eu estou falando aqui? Olha, nós vamos ter que buscar, vai demorar 10, vai demorar 15 anos, enquanto isso aqui lá vão ter que pagar o preço. Até a gente ter no país um ensino igualitário, um ensino nivelado. Será que não é isso que eles tiveram a ideia, professor? Não, veja bem, Onofre, o que ocorre? A partir do ano de 1996, começou a pressão sobre os países que estavam em ascensão econômica para o processo da inclusão digital. Significaria uma relação de comércio, relação de dinheiro. Em 1998, no governo FHC, cria vários processos de inclusão digital e é o primeiro momento que vem o escalonamento estatístico de acesso à escola. Então há duas discussões, a inclusão digital e o acesso à escola. A evolução desse processo, e veja bem, acesso à escola não significa conhecimento, quer dizer, não significa nem escolarização mais. Tem gente indo para a escola e não está sendo escolarizado. Discutir conhecimento, então, é uma coisa mais ampla. Então, quando o governo criou o acesso à escola e ele tinha que gerar estatística, uma das medidas, por exemplo, que muitos acham que é pedagógica, mas não é pedagógica, é política, é retirar o critério da reprovação. Ele teria que ser discutido mesmo, não vai ficar aprovando e reprovando assim. Era muito maléfico até isso o ensino. Mas também retirar critério de acesso aos graus de ensino não resolve o problema, mas melhora a estatística. Porque daí você não acumula alunos nas séries iniciais e você distribui de forma igualitária. Se o cara aprende ou não aprende, o governo não está preocupado com isso. Obviamente, isso gerou uma crise lá na frente. A crise bateu nas universidades. E eu falo isso, que apesar da cara de 16 anos de idade, eu já estou há 28 anos na universidade. Inclusive já foi professor da UFMT. Isso. Já passei por várias instituições de ensino, já estive na direção da faculdade, na direção da faculdade de educação, fui diretor da faculdade de educação na IVE. Então, o que ocorre nesse processo? Então, a universidade começou a berrar. Eu lembro dos nossos encontros, principalmente, ali, deputado, 2001, 2002, o aluno que nós estamos recebendo na universidade não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada.
A universidade privada reclamava, as universidades públicas reclamavam, uma discussão violenta sobre isso. O governo lança a mão de dispositivos utilizados em países geograficamente diferentes do nosso. Tem que ter muita clareza disso. Uma questão é a gente chegar aqui e vangloriar a educação da Finlândia. Aí eu pergunto, qual que é o tamanho da Finlândia? Tá? Com certeza. Lá não tem jeito de não ser unificado. Se você pegar seu carro, meio-dia você dá uma volta no país e volta para casa almoçar. Na Noruega é assim, na Inglaterra, no Reino Unido é assim. Calma lá, existe uma diferença gritante entre o processo geográfico e a congruência da própria população. Ele resolve pegar esse modelo porque você criando esse sistema de avaliação, você transfere a irresponsabilidade do governo, transfere em responsabilidade das unidades de ensino. O governo retira dele e transfere para a unidade de ensino. Então, quando você pega uma universidade, aqui não vou citar nome nenhuma, Universidade A, e os alunos não conseguem passar nos testes seletivos ou não conseguem ingressar na universidade, o governo diz, a universidade é ruim. Não existe universidade ruim ou universidade boa. Existem programas e pessoas que trabalham. Uma das responsabilidades, e aí eu vou mais além, deputado, eu vejo que o dinheiro público aplicado à educação teria que ser para pesquisa e não para ensino. A minha discussão eu puxo um pouco mais embaixo. Eu sou contra o vestibular, sou contra o Enem, contra todo esse sistema. Tem que ser avaliado a instituição de ensino. Se você avalia a instituição de ensino, o aluno deve ingressar nos cursos pelo currículo e não por uma prova momentânea de 2, 3 dias. Uma questão é você pegar a vida de um aluno, sim, que ele passou lá 12, 11, 12, 13 anos na escola e dizer, essa pessoa tem uma evolução que merece ter o ingresso, pelo conhecimento dele vai entrar na faculdade de medicina. Agora, se ele não conseguiu isso, fala, meu filho, você tem o ingresso para entrar na Universidade de Medicina A do Brasil. Mas como você é muito ruim, você não conseguiu ter isso, se você quiser fazer medicina, você vai fazer lá na Universidade F. É aquela de péssima qualidade. E aí o currículo tem que ter peso, sim. Nós caímos na saída da ditadura, nós entramos numa neura violenta, que é o medo da discriminação. Então nós não podemos discriminar nada. Ora, quando a gente fala de conhecimento não tem isso não. Conhecimento, quem sabe, sabe, quem não sabe tem que aprender. Eu não quero, o deputado é médico, eu não quero levar meu filho num hospital cujo médico é oriundo de uma universidade cuja qualidade é duvidosa. Com certeza. Tá? Ensino é diferente das relações de você escolher governo, escolher o que você vai aplicar o dinheiro, se é mais nessa rua, se é naquela, se é asfalto, se é rede de esgoto. Conhecimento é diferente disso. Então, a universidade tem que ter qualidade. A função do governo é gerar pesquisa, gerar conhecimento. Ele gerando conhecimento, ele gera o bom profissional para todas as universidades, independente de ser pública e ser privada. E o currículo universitário, o que ensina na universidade, passa a ser fiscalizado pelo governo e dando nota. Porque quando a instituição privada, ela tem uma evolução enorme. Porque ele quer ter uma letra A, porque ele quer que venha o melhor aluno para ele. Ele não quer ficar lá embaixo. Gera uma competição positiva. E muitos tem uma discussão assim violenta, né? Ah, mas o problema está lá embaixo. Lá nas séries iniciais. Não, o problema não está nas séries iniciais. O problema está na universidade. Enquanto a gente continuar falando isso, é bobagem. Não existe mudança de baixo para cima. Isso aqui não é engenharia. Conhecimento não é engenharia que você começa a construir do chão. Conhecimento é diferente. Você gera a universidade de qualidade gera um profissional de qualidade que gera um ensino de qualidade. Você não vai gerar um aluno, não existe mágica para você pegar um professor mal formado e gerar um aluno com qualidade. O que o governo faz? Uma situação completamente equivocada. Cria esses níveis e padrões de avaliação para transferir dele a responsabilidade para lá. Porque daquilo vai dizer que é o professor que não ensina direito, a universidade, a faculdade, a escola que não tem um currículo adequado. Eu acho, isso que você está falando, mas eu acho que esse modelo, como se fosse a prova do Enem, essa intenção lá atrás, eu acho que para o governo ter ideias da qualidade do ensino e das formas de definição do ensino no país é excelente. Porque ali ele vai, os alunos que fazem o Enem, ele vai ter noção aonde o ensino precisa melhorar, aonde o ensino está bem, mas não usar isso como acesso às universidades públicas. Exato. Isso que está errado. Nós não podemos usar um exame nacional com a dimensão da prova nacional, que só tem problemas. Fazer uma prova para 5 milhões de pessoas, com certeza vai ter problemas. É problemas na redação, é problema na correção,
essa TRI, que é um crime. E as questões regionais são então, levadas as questões em consideração? regionais, por exemplo, eu estou solicitando... Na redação, por exemplo, a questão regional é levada em consideração? Por exemplo, eu fiquei sabendo que as redações aqui dos alunos de Mato Grosso são enviadas para professores do Sul corrigir. Sim. E aí, será que os professores do Sul, no seu subconsciente, querem dar uma nota boa para quem é daqui? E quanto que eles ganham por correção? R$1,60. Quer dizer, então, um professor que ganha R$1,60 para corrigir uma redação, para ele ganhar um dinheiro suficiente para ter um bom... No dia ele tem que corrigir 100 redações por dia, para ganhar R$160. Aí já pensou depois da 90? Quem chegar à última redação, ele já está cansado, já não aguenta mais corrigir uma redação, já vai corrigir de uma forma displicente. Esses alunos com certeza podem estar sendo prejudicados. Porque o professor ali já não está com o rendimento ideal para ler aquela redação. Até porque não é imaginar que ele vai ganhar R$160 por dia, não é ganhar R$160 por dia. Isso aí acontece 1 ou 2 vezes por ano. E assim mesmo ele vai trabalhar no máximo uma semana. E o problema, por exemplo, porque o peso da redação é muito alto, é 20% da prova. E numa coisa subjetiva. Por exemplo, teve uma redação, uma das redações da Unifesp foi o seguinte, bajulação. Você é contra ou a favor? Então o aluno se posiciona a favor e aquele professor é contra. E o aluno que se posiciona contra, aquele professor tem uma ideia a favor. Quer dizer, é um negócio subjetivo. O cara pode ter uma nota boa se for no mesmo segmento do professor, ou ter uma nota ruim se for o contrário. Deputado. E aí compromete toda a qualidade do ensino dele, de matemática, física, aqui em português, que ele foi bem lá. E aí ele perde a sua vaga na universidade por uma coisa subjetiva. É brincadeira o que está acontecendo. Só exemplificando uma questão que vem, inclusive, do campo da psicologia, onde eu tenho conhecimento, foi feito, no final dos anos 70, 79, 80, que existia uma discussão do rigor do sistema de avaliação. Até naquela época foi criada uma disciplina chamada medidas educacionais, são as medidas que são tomadas, depois foi abolida a partir de 98. Né? Inclusive foi disciplina universitária durante muito tempo. Um grupo da Unicamp desenvolveu uma pesquisa com professores que corrigiam provas subjetivas, que são comparadas às redações. Sim. Eles fizeram a seguinte comparação, pegaram 30 provas e entregaram para 8 professores fazer a correção das 30 provas. Então cada um não podia arriscar ela, só lia num papel do lado, codificado, colocava a nota. Passados-se 30 dias, as provas retornaram, sem eles saber de quem eram as provas, sem saber nome, e fizeram outra vez a correção. Passados-se 30 dias, retornaram e fizeram a correção. Não ocorreu nenhuma vez do mesmo professor, passado 30 dias, da mesma nota, e apenas 3 professores dos 8, aliás, dos 8 professores, apenas 3 alunos tiveram nota repetidas 2 vezes pelo mesmo professor. Com certeza. Então, por isso que eu defendo a questão até de se diminuir o peso da redação no vestibular. Porque ela está com um peso muito alto. Por exemplo, aquilo que passou no Fantástico. Se um aluno teve uma nota 9 por um professor e uma nota 5 por outro. E 2 por outro. E 2 por outro. Se ele tiver tirado 9 na redação, ele ganha a vaga. Se ele te derem a nota 5, ele perdeu a vaga na universidade. Porque é uma diferença muito grande. E aquilo ali, cada um ponto na redação significa 2 décimos. 25 décimos. 2 décimos, porque ela é 20%. Significa 2 décimos. Então, quem tirou 6 numa redação, e se ele tivesse tirado 8, ele ganha 4 décimos. 4 décimos faz uma diferença enorme no SISU. 5 milhões? É a entrada ou não dele na universidade. Então, o que eu defendo para o UFMT? Nós estamos cometendo um crime, e aí um alerta para os nossos alunos de Mato Grosso, os nossos professores de rede pública, rede privada. Nós temos que entrar numa luta para criar uma audiência pública, para dizer, nós mato-grossenses queremos e estamos com um nível de excelência para competir com o pessoal de fora. Se não estamos, vamos criar nosso próprio, voltar ao nosso vestibular. Eu faço aqui vou pedir uma solicitação para o UFMT, para que ela me informe, quando a UFMT fazia seu próprio vestibular, os alunos de medicina, quanto % eram de alunos de Mato Grosso, que cursaram 100% do seu ensino aqui. E agora, nesse ano, eu quero saber quantos % de alunos de Mato Grosso passaram na medicina, que é o curso mais concorrido. Você vai ver a discrepância, e acredito que vai haver uma discrepância enorme em relação aos alunos que passavam quando a UFMT fazia o seu vestibular e hoje com o SISU. Então eu defendo que a UFMT saia do Enem, que não
que preste o seu próprio vestibular, que é um vestibular que não tinha um questionamento, que era um vestibular muito bem feito. A UFMT ela é excelente, até referência para fazer outros concursos fora de vestibular. Então ela faz um vestibular muito bem feito. Defendo que o peso da redação seja menor do que o que é hoje, porque ela não mede o conhecimento, uma coisa subjetiva, e aí nós vamos ter uma definição melhor. E a outra coisa que nós temos que discutir também, e eu fiz um alerta nisso quando deputado em novembro, sobre a questão das cotas, professor. Vamos discutir isso daqui a pouquinho? Vamos lá. Cotas daqui a pouquinho, no próximo bloco, que é um outro assunto intrigante também e que causa aí uma polêmica muito grande na questão do ensino, sobretudo. Mas tem uma outra questão também que eu falei aqui, mas eu não quero deixar que isso passe desapercebido, professor. A questão da redação, o peso que a redação tem hoje e a questão do regionalismo. A cultura na história da nossa região. Porque esse sempre foi um diferencial. Sim. Nos vestibulares, quando existia vestibular aqui para a UFMT, como também para qualquer outra universidade. A questão da redação e o peso, o conhecimento da história do nosso estado, da questão regional. Será que no Enem, como é unificado no país todo, leva-se em consideração as questões regionais? História? Com certeza não. Quando tinha, o professor, acho que Edson pode até falar melhor, sim, como que era essa questão quando a UFMT fazia essas questões. Isso porque, veja bem, nós não podemos confundir as questões. Quando você vai fazer média, tem que tomar um certo cuidado, não existe nada mais ignorante do que a média. O alto tem que ficar baixo e o baixo tem que crescer. E termina o alto ficando fora e o baixo ficando fora, e apenas os medianos, é uma palavra que todo mundo acha que é feia, mas ela é real, apenas os medíocres vão ter acesso. Fazer média é justamente dar acesso a medíocre, aquele deixo de baixo e de cima. A questão da redação ela é complexa. Essa palavra medíocre, né, as pessoas têm assim... É como se fosse um xingamento, né? Um xingamento, mas pô, medíocre, que é isso? Medíocre já está bem, está no meio do caminho. Não é uma palavra tão feia. Ela não veio do pejorativo, não. Ela só veio para dizer que está na média, mediano. Mas a redação, ela é complexa. Veja bem, eu sou uma pessoa que escrevo para jornal, escrevo para sites, tá? E é muito comum, a questão da escrita, a gente tem que tomar um certo cuidado. A escrita ela é estática, ela é parada. Quem dá vida para ela é o leitor, não é quem escreve. A gente engana achando que a gente escreve. Você coloca lá um conjunto de palavras e coloca a sua ideia, mas quem vai dar vida para isso é o leitor. É tanto que ele é coautor. Quantas vezes eu escrevo um texto, encontro um amigo, muitas vezes não tão amigo assim, diz, rapaz, adorei aquele negócio que você escreveu. Eu fico pensando, mas não falei isso na hora que escrevi. Mas foi o que ele entendeu. Foi o que ele entendeu. Nessa relação de governo é complicado. Ou seja, ele viajou. Chega um cara e eles escrevem lá embaixo. Você está escrevendo isso porque você é a favor do governo, porque você falou isso. Aí você lê um texto abaixo, aparece outro. Não, você só fala isso porque você é contra do governo desde a época, tá? Você não está nem a favor nem contra o governo, é a interpretação que é dada. Então a redação... E a rotulação também. A redação, ela só pode... você falar um negócio assim, rotulou já, isso aí é... A redação, ela só poderia ser critério de avaliação se fosse corrigir a estrutura linguística da língua portuguesa. Não dá para você discutir ideia em redação. Cada pessoa tem uma relação de conceito de ideia complicado. O cara escreveu aqui só bobagem. Eu não sei, de repente a bobagem dele pode ser um novo conceito que foge do seu padrão. Existem vários padrões e se você não quebrar esses paradigmas, você também não cria novos padrões. E o mundo, ele assim, são as tendências. Sim. Houve uma época, por exemplo, na minha juventude, em que a moda, se você quisesse passar no vestibular, né, você tinha que falar mal do regime militar, você tinha que falar de democracia, você tinha que falar de socialismo, você tinha que conhecer um pouquinho de Marx, Lenin, né? Isso. A universidade, Onofre, ela tem um braço esquerdo muito forte. Esse braço esquerdo faz que quando ela não seja poder, as redações têm que falar mal do governo. Isso. Mas quando ela é poder, não pode falar mal do governo. Como é o caso hoje. Isso é um processo da universidade. Então, eu acho que eu não sei quando se foi o ano passado, eu sei que o ano passado a universidade já estava no Enem, eu vou ver quando que ela entrou. E por que ela entrou? Discutiu com quem a entrada da UFMT no Enem? Quem decidiu? Foi a reitora sozinha que decidiu levar a UFMT para o Enem? Foi um colegiado? Que participação teve os mato-grossenses, a população? É isso que a gente quer? Uma competição desigual para os nossos alunos? Quantas audiências públicas foram feitas?
para se discutir esse assunto? Então eu defendo que isso precisa ser melhor discutido. Nós precisamos de audiências públicas na Assembleia Legislativa, buscar fazer com que os professores, a reitora, venham explicar os motivos da entrada para o Enem, se isso houve prejuízo para os alunos de Mato Grosso ou não, com dados, estatística, quantos alunos de Mato Grosso entravam antes do Enem e quantos entram agora, porque nós não precisamos fazer graça para ministro da Educação ou para presidente. Nós temos aqui, como deputado, eu e meu foco é saúde e educação, eu tenho que defender os mato-grossenses. Nós não podemos entrar numa luta desigual. Daqui a pouco nós não podemos entrar no... Porque eu estou vendo e tenho conhecimento de causa por isso, tenho competência e qualificação para ver os erros e dizer que eu tenho certeza que essa competição é desigual para os nossos alunos. Um estado que as suas escolas públicas é a penúltima em qualidade de ensino do país e a melhor escola particular nossa é 440. Quer dizer, nós temos condição de competir com o pessoal do Sul, do Sudeste? Não temos. Nós não temos competência para isso. E aí, essa perda, por exemplo, nós vamos fazer uma experiência com o Enem, e foi a questão das cotas, de 10 anos. Que é isso, gente? 10 anos é uma geração. Um aluno, se ele começa agora, ele não pode ficar esperando 10 anos para entrar num curso superior, para depois ele ter a chance dele adequada. Ele não vai conseguir esperar 10 anos. Por exemplo, dentro desse esquema, agora vai ter que esperar de abril até novembro agora. Quer dizer, já está prejudicado esse ano. Mas, deputado, eu concordo com a questão da discussão, eu concordo. Para mim, a Assembleia Legislativa tem que estar na discussão, é a função do deputado, mas eu não vejo que essa discussão possa ficar só em Mato Grosso. Ela terá que ser fomentada nas Assembleias Legislativas estaduais, dos demais estados, porque eu acredito, porque veja bem, aluno ruim tem em todos os locais, escolas ruins tem em todos, como tem a escola boa. No nível geral, existe aqui uma relação de diferença de padrão. O padrão de acesso e o padrão de qualidade oferecida para os profissionais em alguns estados são infinitamente superior do que é oferecido em Mato Grosso. Principalmente... Eu acho, professor, que no meu ponto de vista, e vou defender isso, se puder ter uma audiência com o ministro da Educação, vou buscar isso. Eu acho que o Enem ele tem que existir para que o Estado, como o governo federativo como um todo, o Ministério da Educação, tenha as noções das distorções de qualidade de ensino. Isso que o Enem é importante nisso. Para o ministro da Educação, para o presidente da República, ter uma noção que a qualidade do ensino precisa melhorar no Centro-Oeste, no Acre, no Amapá, nos bolsões que ainda têm uma qualidade inferior, mas não como forma de acesso. Eu defendo que toda universidade pública, no seu estado, faça o vestibular em separado, que o Enem não seja o acesso para os alunos entrarem na universidade, e isto é o que eu vou defender, é isto que eu vou levar para a Assembleia, que vou tentar levar para o Ministério da Educação, que o Enem sirva para medir a qualidade do ensino do Brasil e não para acesso às universidades públicas. Eu tenho que chamar o nosso primeiro intervalo. Lembrando mais uma vez os nossos telefones, 92421144, 36440760 e o 99156191. O nosso e-mail é o pontodevistacidadãoconsumidor.com.br. Estou aqui com o notebook do meu lado, você pode enviar o seu e-mail aí. Você professor, você pai de aluno, você aluno, participe dessa importante discussão, faz parte, é importante, é um assunto muito sério que tem a ver com a vida de cada um de nós. Só para concluir aí, se o senhor solicitar esse levantamento aí, o senhor vai ver que Mato Grosso, muitos alunos de Mato Grosso fizeram vestibular em Rondônia, no Pará, no Sergipe, em Alagoas, e muitos outros vieram e passaram de São Paulo, de Minas, de um monte de outros estados aqui em Mato Grosso. E assim sucessivamente. Da mesma forma com que muita gente até desista de fazer medicina no Brasil e vai para a Bolívia, para a Venezuela, para outros países. Já está extrapolando, inclusive, as fronteiras do próprio país. Você vê como é que a coisa é séria. Mas a gente continua discutindo isso. Entre esses assuntos também, a questão da política de cotas para a área da educação. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, você é nosso convidado especial, ligue, participe, não saia daí.